eu já disse, a escola do Chevitarese virou circo. Está melhor do que a Praça é Nossa. E o pior é ouvir o Daniel Gontijo contratando essa gente para dar os cursinhos livres dele. E todos eles defendem o Jesus histórico. O problema, além de agirem desonestamente, querem ridicularizar as pessoas porque mostram as contradições deles. E aí, eles se reúnem entre eles para fingir um consenso, que na verdade não tem consenso porra nenhuma, e depois vão dar carteirada, não, porque a academia concorda. Aí eu já mostrei que o próprio Daniel Just, que foi aluno do Chevitarese, faz parte da quadrilha do Jesus Histórico, tá? Mostrei numa entrevista com o Oswaldo. Aliás, espera aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para você entender se existe consenso de Jesus Histórico. Eu vou te mostrar como é que é o consenso de Jesus Histórico. Explica para mim, Daniel, como você explicou para o Oswaldo, como é que é esse negócio de consenso? E realmente as pessoas podem levantar proposições e seguirem caminhos e metodologias distintas? É por isso que a Juliana concorda com o Chevita. Por isso que ela diz que Jesus era um bandoleiro, mas não pegava em arma. Aí o Oswaldo vem, o Richard Rosa ele vem, aí vem o Reza Aslan e, afinal, que Jesus vocês conseguiram reconstruir? Tá de sacanagem. Daniel, explica aí pra galera que vem aqui defender a escolinha do Chevita, como é que funciona as coisas lá. Vamos lá. Dizendo que eu não vou mais a eventos acadêmicos, não vou mais a congressos, não vou mais a esses lugares, porque é um teatro de sombras, né? Porque é um teatro de sombras, né? Porque é um teatro de sombras, né? Então, você pega, eventualmente, orientadores que montam mesa de orientandos ou colegas que têm afinidades temáticas e os colegas têm afinidades temáticas montam entre si. E os colegas têm afinidades temáticas montam entre si. E os colegas têm afinidades temáticas montam entre si. Você não vê colega que tem divergência temática. Acabou. Eu preciso falar mais alguma coisa? O que tem ali é um monopólio. O que tem ali é o controle. Às vezes o cara vai para ali doido para ter o título de doutor, aí é aliciado no corredor ou na biblioteca. Pô, cara, produz isso, como foi feito com Laíra Amaro, como foi feito com a própria Juliana e outros. Não, aqui, é mais fácil esse caminho aqui. Isso aqui é uma teologia histórica, mas você vai ser como historiadora, você vai produzir teologia. Eu mostrei aqui um trabalho, eu vou até abrir para ninguém dizer, deixa eu ver se está aqui, é a professora contratada pelo Gontijo para dar aula lá no cursinho livre. Tá aqui. Aí quando você pega, eu li essa dissertação, cara, eu quase vomitei. Você vai perceber, meu irmão, aí a pessoa sai de lá com título de mestre em história, tu fala, puta que pariu, teologia histórica, cara. Cansei de falar e reafirmo. Aqui, tá aí. Laíra Amaro. E tem algo em comum. Será que o Daniel Just mentiu? Vou mostrar para vocês o que tem em comum. Olha aqui. Fazei em memória de mim. Lucas 19, 22, 19. Aí tem um problema, porque, inclusive, o evangelho de Lucas, que é um evangelho sinóptico bem posterior, não apresenta nem camadas sobre a historicidade do tal Jesus que eles dizem que era um camponês, busca do Jesus histórico. Quem foi o orientador do cara? André Chevitarese. Mas calma, vamos ver a banca? Vamos à banca, em 2016. Vamos à banca. O Daniel Brasil Just mentiu. Vamos à banca. Daniel Brasil Just, Flávio Tuição. Conheço todos. Calma, professor. Aí o senhor vai matar o Chevitarese do coração. Não, calma. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Filosofia. Vamos ver aqui os ciclos paulinos. Quem foi o orientador dela mesmo? Quem? Peraí, fala aí, professor. Quem foi? Tá. Leonardo André Chevitarese. E tá aqui as mesmas bancas. Esse aqui é o Daniel, que ainda não estava se submetendo à quadrilha, aquela coisa toda. Aí o Daniel produziu um trabalho que é uma teologia histórica misturada a uma fenomenologia da religião. É uma misturada de tudo. Aí ele trabalha o conceito do homem divino, tá? Theos aner, ok, de Atos. E é aqui que ele vai dizer que carta de Paulo não é de Paulo, do Paulo. Mas vamos ao essencial. Veja, 2015 o Daniel colou, teve o título, ok? Logo depois, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, cadê? Logo depois, em 2016, foi a Juliana. Aí, se você pegar a dissertação da Juliana, é Chevita, é Daniel, é tudo. E aí, depois ele chega e diz assim, não, porque tem consenso na academia. Sacanagem. Aqui, tese de doutorado. Quem foi o orientador do Daniel? Ô, Felipe, comenta aí para mim quem foi o orientador do Daniel. Vamos ver a banca. Conheço. Leila Rodrigues. Cara, ou seja, o próprio Daniel, ele reconhece que tudo que foi produzido até hoje não passa de teologia histórica. Olha o Gabriele Cornelli, ele que trouxe o Jesus histórico praticamente com o Chevitarese através do Croissant para cá. Olha aqui de novo, o José Assunção, olha aqui. O John Paul Meyer, no tomo 1 do seu livro, na página 17, ele começa dizendo, Jesus histórico, como hipótese, é a tentativa de reconstrução do Jesus por trás dos evangelhos.
Porra, isso por si só já é uma loucura. Porque como assim? Eles não provaram esse Jesus por trás dos evangelhos? Porque a fonte que eles têm, que é o Novo Testamento, eles dizem que não é fonte, que ela não traz nada desse Jesus. Então eles aplicam ali alguns critérios que desmitologizam o texto e dizem, não, isso aqui é um dito de Jesus, olha, ou isso aqui foi uma memória do crente. Olha, isso aqui possivelmente foi desse cara, que é a República de Platão, tá, gente? Aqui ele dedica vários momentos que ele vai tratar justamente do papel do mito na sociedade antiga. Platão é um divisor de águas. O mito passa a ter uma função totalmente de intervenção. O mito tem o objetivo de mudar a realidade, de explicá-la, entende? De condicionar. Por isso que no mito da caverna, que é uma linda expressão de como o mito funciona na mente coletiva, Platão vai explicar tudo isso, entende? E aí, nesse diálogo com Admanto, que está logo aqui, ó, acima, 340. Aqui, ó, passei, peraí. Ó, aí ele traz um conceito de mimesis, olha aqui, ó, mimesaito, ele vai explicar, porque o Admanto faz igual você, o Admanto interpela, o Admanto quer saber, e como há uma crítica voraz, a intervenção dos mitos, e como que os mitólogos, que ele vai chamar de mitólogo, estão interferindo na estrutura social, Platão está preocupado, porque Platão, se você não sabe, é um absolutista. Sim. Entendeu? Platão é absolutista. Platão é uma espécie de conservador de hoje. Uhum. Ele, entende? E ele está dizendo, ó, esses camaradas estão usando estratégias de poder, inclusive, de corromper os jovens. Olha aqui, ó. Olha o termo que ele explica aqui, ó. Diegésios, tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Uhum. Ó. Só que aqui o conceito de diegésios, ou diegese, que nós chamamos, que no caso é diegesim, que ele vai usar, é o conceito de representação. Quais são os dois conceitos que ele tem? É o peripeia, que ele traz, e o conceito da representação. Deu para você entender? Ó, sim, o mimes, né? De mimestai. O que é o conceito de mimestai? É o conceito da reformulação, da imitação. Significa, você pode se apropriar de um arquétipo para poder criar um novo arquétipo de modo que explique uma ideia original. Mimesis não é mais um plágio. Você está conseguindo entender? Mimesis não é mais um plágio. Mímese é a apropriação de um arquétipo para explicar a sua própria realidade. Por isso que você tem vários Jós na história, entende? Já e o povo se apropria disso como imitação, né? Isso. A diegese, aqui, ó, como está aparecendo, ela é diferente. A diegese tem por objetivo apenas fazer a representação. Ela é a narração do mitói. Enquanto a mímese é a apropriação do tipo. Olha aqui, ó, olha os conceitos aqui que eu estou sublinhando. Ó. Sim. Aí, a pergunta que tem, os defensores do Jesus histórico analisaram os evangelhos assim? Não, porque eles viram os evangelhos como uma teologia. Você está entendendo? E aí, onde eu fiz a perguntinha de ouro, expliquem para mim por que Jesus andou sobre as águas. Por que ele acalmou a tempestade? Porque não tem teologia ali. O que tem é um mito que quer explicar um fato real. Você está conseguindo entender? Sim. Tá aqui, ó. Sim. Então, inclusive a Assunção de Jesus é uma alusão à Assunção dos imperadores, né? É isso que o mito ele vai trazer, entende? Esse é o objetivo aqui, ó. Quanto tempo Platão ele vai gastar cuidando? Isso aqui é um diálogo com Admanto, tá? E o cara, vocês precisam ver, ó, Mimestai, ó. Ele vai gastar um tempo ferrenho. Aqui, ó. Aqui, ó. Me mata. Sim. Ele usa vários cognatos, né? E me mata. Por quê? Porque ele está falando justamente dos imitadores. Ele está falando daqueles que se apropriavam de um mito, de um arquétipo para construir. Aqui, ó. Do
Mimemata. Aqui, ó. Para construir, ó, mimesos. Aqui, ó, mimenseos. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Dynatos. Ele tá explicando. Ó. O concai perimimesios autós logos. Ele tá mostrando como eles se apropriam das palavras e como que é os evangelhos. Por que que o personagem Jesus fala direto nos evangelhos? Porque ele quer falar algo, mas não é aquilo que ele está falando, porque ele fala por representação. Aí você pega qualquer obra do Jesus histórico e veja se há uma análise auctotômica, diegética do documento, porque os evangelhos são gêneros próprios. Aqui, ó, diegeses, aqui, ó, ele trata dos poetais, que faziam também diegese, inclusive essa classe que eram os poetas, eles eram criticados e banidos por Platão. Os poetas eram como se fossem os profetas lá do Antigo Testamento. Aí, garoto, pronto, é isso aí. É isso aí. Mitologias. Olha aqui, ó. Ó, vou sublinhar mitologias. Aqui, ó. Mitologias. Só que eles não estão fazendo mitologia, vamos usar o termo normal. Eles não estão fazendo mitologias sem fazer algo. Emendiar mimésios. Aqui, ó. Mimésios. Tá vendo? Então ele está mostrando. Quem faz mitologia media miméseos. Ele está dizendo quem faz mitologia também está fazendo através do quê? Mitologia. Aqui, através da imitação. Por isso que eu disse, se não há uma teologia para explicar por que Jesus andou sobre as águas, então eu posso explicar. Como que eu explico? O papel interventor de Joséfo dizendo que Vespasiano, como eu expliquei aqui na live, né, tinha de fato sido ovacionado pelos bretãos como aquele que havia acalmado o vento e a tempestade, e feito com que aqueles fenômenos da natureza lhe obedecessem. Isso está no livro de Flávio Joséfo. Quando ele diz, e tu, Grã-Bretanha, que diz que não seria dominada, não foi vós mesmo que disseste, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, você acha que a narrativa de Jesus acalmando uma tempestade num barquinho, diga-se passagem, né? Num mar que eles, num rio que eles chamaram de mar, num lago que eles chamaram de mar, né? Que deu uma onda que puta que pariu, um lago que deu uma onda. Então, você está perto, você está fazendo o quê? Diegese. Aqui você tem os dois elementos principais. Você tem o mitói, você tem o mímesios, e a diegese é a forma da representação. Está ali presente, porra. Eu expliquei. Quando Jesus está expulsando o endemoniado gadareno, se não tem teologia para explicar, porque não tem. Onde há teologia? Quando eles fazem uma citação, está escrito, assim disse o profeta, em cumprimento. Ok. Quando Jesus está expulsando o endemoniado gadareno, você vai perceber que aquilo ali é uma sátira. Qual é a sátira? É uma crítica feita aos próprios gadarenos, porque os gadarenos eram aliados de Vespasiano, os sicários e zelotas, que eram rebeldes judeus, estavam tomando tudo dos gadarenos. E os porcos eram os romanos. Ah, garoto! Estavam tomando tudo dos romanos, e aí o que acontece? Diz o texto que os gadarenos procuraram Vespasiano e pediram para que os livrasse da possessão que estavam dos sicários e zelotas. Ora, se eles estão dizendo que eles estavam possuídos pelos sicários e zelotas, quem é o endemoniado? São os gadarenos, no sentido da narrativa bíblica, mas na narrativa de Joséfo, os gadarenos estão tomados pelos sicários e zelotas. Conclusão, quando os soldados de Vespasiano chegam, alguns insurgentes pedem para que ele não os mate, pede para que eles possam descer rio abaixo. E, consequentemente, a legião de Vespasiano faz o quê? Os assassinam. Ou seja, tomam eles e fazem com que eles sejam derrubados a fios da espada rio abaixo, através do seu comandante. Conclusão,
O que você tem ali? Uma completa diegese clara da vitória de Vespasiano contra os sicários e zelotas, libertando os gadarenos da mão desses possessos, entende? Ips literis. É só você pegar a narrativa de Joséfo e de Marcos 5. Aí vem esse cara aqui, o Richard Rosley, faz uma exegese de segunda categoria, fazendo teologia, e diz que o texto ali é a comunidade fazendo uma crítica aos romanos, dizendo que, assim como o faraó foi submergido pelas águas do dilúvio, olha o que o cara tem coragem de fazer. Eles estavam fazendo uma crítica que os romanos seriam derrotados por Jesus e que Jesus tinha vencido. Pô, não tem nada a ver com isso. E por que o endemoniado na narrativa pede para entrar na manada de porcos? Porque a manada de porcos representava a vitória da legião romana sobre os próprios gadarenos.